Ok, pessoal, próximo conteúdo, criando as funções, ok? A gente já fez nas aulas passadas o formulário, a gente está conseguindo retornar os dados informados pelo usuário no formulário e agora a gente vai fazer as funções com os dados informados pelos usuários, ok? Como que a gente vai fazer essas funções? Eu posso apagar aqui esses dois prints que tem aqui, ok? Vou dar um Ctrl F aqui para poder indentar o código, Ctrl S para salvar e eu vou criar um novo arquivo. Como que eu crio um novo arquivo? Vem aqui no íconezinho aqui, né, branco, novo arquivo, ou Ctrl N, PHP, arquivo ou página web do PHP, ok? Eu gosto de página web do PHP, dou um próximo. Aqui no nome do arquivo vou colocar functions. A pasta já vai salvar na pasta raiz do teoria de conjuntos, né? Eu só dou um finalizar, tá? Aqui eu posso apagar tudo, porque aqui eu vou querer apenas as minhas funções, que eu não vou querer representar nada aí na minha página. Aí eu vou salvar apenas as minhas funções. Vou começar declarando PHP aqui, né? Colocar um barra barra aqui para comentar o meu código. Aqui eu vou comentar colocando função de união, ok? Nessa função de união, eu vou ter a função de união. Como que eu faço para declarar uma função? Function e declaro o nome da minha função, que é união. Abre e fecha parênteses. Abre e fecha chaves, ok? Dentro dessas chaves, então, vai ter a função união, que quando eu der o gerar uniões, gerar funções, não lembro muito bem, gerar conjuntos, como que está o botão, ele vai retornar tudo que tiver dentro desse conjunto união, ok? Então, como é que eu faço para poder retornar os valores que estão aqui do index, aqui para dentro do function união? Aqui dentro desse parênteses, eu vou informar os dois valores aqui, ó, que são A e B. Lembra que A e B são dois valores, são duas variáveis que dentro delas contém os valores informados, os elementos informados em A e os elementos informados em B separados, ou seja, eles são elementos separados agora. Então, aqui dentro do function eu vou colocar variável A e variável B, que aqui dentro do function agora ele vai conseguir fazer toda essa interação entre os dois, entendeu? Entre os dois arquivos. Ok, então aqui dentro eu vou começar declarando uma nova função. Qual vai ser a função? Vai ser a função união, que é para fazer justamente isso. Para que eu faça essa função união entre A e B, eu tenho que dar um array, underline merge, ok? Que é o que faz a junção dos dois, ok? E aqui dentro dos parênteses, eu coloco variável A, concateno, com vírgula, com a variável B. Dá um ponto e vírgula no final, tá? Tudo certo. Voltamos aqui no nosso index, a gente não fez uma coisa. Aqui em cima do doctype, a gente tem que chamar essa função. Como que a gente chama essa função? Olha, pessoal, só lembrando, em cima do doctype não pode ficar nada, ok? Mas como é apenas uma função que ela não tem fechamento de PHP, não tem problema nenhum você chamar ela aqui em cima, tá? Para esse tipo de função. Você vem aqui em cima, PHP, fecha o PHP. Você vai chamar essa função. Como que você chama ela? Require, chama essa página, e coloca o nome dela, function.php. Opa, aqui eu coloquei ponto e vírgula, .php, ok? Aqui embaixo, então, agora, como é que a gente vai fazer? Quando houver o post, eu quero chamar essa função, correto? Então, eu vou ter que colocar aqui, chamando a função. Como que eu chamo a função aqui dentro? Eu só jogo união. Peraí. Jogo aqui união. Ele já vai dar aqui, ó, união, tá vendo? Porque ele está pegando function. Dou um enter, ponto e vírgula no final, entendeu? Faltou mais uma coisa aqui, a gente não está colocando para ele poder imprimir os arquivos, correto? Ok. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Você lembra que a gente criou um arquivo array anteriormente, né? Quando a gente deu o explode, a gente criou um arquivo array. Eu não quero mais esse arquivo array. Por que eu não quero mais? Porque agora eu vou ter que informar ele dentro de chaves. Dentro das chaves, eu vou mostrar para o usuário. Quando eu vou informar para o usuário, eu tenho que transformar em string. Ele não pode mais ser um array. Como que eu tiro ele de array? Eu declaro uma nova função, uma nova variável, me desculpa, que vai ser um implode. E esse implode vai ser justamente para colocar uma vírgula. Ou seja, eu transformei ele em array tirando as vírgulas e agora eu vou transformar ele em string colocando as vírgulas. Eu vou colocar essa vírgula onde? No conjunto união. Correto? Agora sim eu posso dar um echo, eu posso imprimir ele em tela. Como é que eu faço ele em tela? Echo, vamos colocar aqui, a união dos conjuntos A e B dois pontos. Aqui dentro agora, eu vou colocar aqui, ó, abre chaves, dá um espaço,
coloco a variável U, que é a variável que vai mostrar a função, ok? Fecho as chaves aqui com outro espaço, dou um ponto no final, ponto e vírgula aqui depois do eco, um S para salvar. Vamos ver se ele está retornando certo? Aqui a gente volta então para o nosso arquivo local, né? Warning query functions file to upstream. Ok, pessoal, acho que eu já sei onde que está o nosso erro, tá? Só um minutinho. Coloquei require, tenho que colocar um include aqui. Vamos ver se está tudo certo aqui agora. Ele ainda está dando um erro. Ah, pessoal, encontrei aqui. Eu coloquei functions e é functions. Eu posso deixar o require mesmo, functions, ok? Prontinho, ele já saiu o erro, tá? Vamos informar então aqui para ver se ele já está retornando os valores agora de A juntamente com B. Então, informar valor 1,2,3, 4,5,6. Vamos ver se ele vai retornar dentro das chaves. Gerar conjuntos, aqui está, ó. A união dos conjuntos A e B é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas digamos que eu tenho valores replicados, ou seja, tem 1,2,3, não precisa dessa última vírgula. E depois aqui no conjunto B, eu tenho o mesmo 1, o mesmo 2 e tenho o 4. Gerar conjunto, olha, se ele vai retornar 1, 2, 3, 1, 2 e 4. Não é interessante ele retornar 1 e 2, porque se 1 e 2 tem que ser retornado apenas na intersecção, ok? Então o que a gente faz aqui? A gente volta aqui no nosso functions, e aqui antes do array merge, a gente coloca um array, underline, unique, ok? Abre parênteses, no final de tudo fecha parênteses, dá o Ctrl S para salvar. A gente vai voltar aqui de novo, recarrega a página, 1,2,3, 1,2,4. Vamos gerar conjuntos, olha só, perceba que ele não retorna mais os valores replicados, tá vendo? Ele retorna apenas uma vez. Isso porque a função arrayUnique, ele vai fazer a varredura dentro do array merge, vai ver quais são os conteúdos que são repetidos, os elementos que estão repetidos, e não vai deixar eles retornarem aqui, vai retornar eles apenas uma vez, ok? Vamos fazer aqui de novo o teste do união, 1,2,3, 4,5,6. Gerar conjunto, está gerando normal, replicado, 0,6,7, ele não retorna, tá vendo? Ele só retorna uma vez. Essa é a função do conjunto união, então, aí, para vocês, tá, pessoal? Vamos deixar, então, mais bonitinho ainda. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode contar quantos elementos a união retornou, porque digamos que ele retornou aqui 1, 2, 3, 6 e 7, só que foram informados 8 elementos, digamos, ele só retornou esse. Seria interessante dizer quantos elementos ele retornou na união. Então a gente pode jogar aqui um contar U, que é para contar a união, né? Que vai ser igual a count união. Ponto e vírgula no final. O que é que eu estou dizendo, pessoal? Esse contar U é uma variável, tá? Que vai receber o count, que é para contar todos os elementos que estão dentro da variável união. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Após essas chaves aqui, eu vou tirar esse ponto, né? Vou dar um BR, que é para poder dar uma quebra de linha, tá? Informar isso. A união retornou. Aí coloca aqui contar o elementos. Elemento, o S aqui. Beleza? Vamos ver como é que ele está voltando aqui então. Vamos atualizar aqui. Digamos que eu informei 1,2,3, 4,5,6. Informei 6 elementos. Vamos ver se ele está fazendo tudo direitinho. União. Ok, pessoal. Ele não retornou porque eu coloquei aqui. Eu coloquei a situação, tá? Lembrando, não se pode colocar a acentuação, tá? Me desculpem. Vamos então aqui de novo aqui. 1,2,3, 4,5,6. Gerar conteúdos. A união dos conjuntos A e B é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A união retornou 6 elementos. Digamos que eu informo conteúdo repetido, 2 e 3 repetido, 5 e 6. Gerar conjuntos. Olha só, eu informei muito mais conteúdo, mas ele só retornou 5 elementos. Por quê? O 2 e o 3 estavam repetidos, ou seja, eu tinha informado 7 elementos, mas o 2 e o 3 estavam repetidos. E assim, então, está gerada a união dos conjuntos.